Eu volto a conversar com Jussara Soares e Caio Junqueira. Jussara, qual a intenção do ministro Toffoli ao publicar uma nota como essa, neste momento de extrema pressão, não apenas em cima dele, mas em cima de todo o Supremo Tribunal Federal? Márcio, eu faço uma observação aqui. Há muito tempo já, desde o final do ano, o ministro Dias Toffoli vem sendo bastante criticado, questionado por essa atuação dele no caso Master. E só hoje ele se posiciona em nota. Por quê? Porque a pressão está aumentando. Mas não é só isso, Márcio. Estamos a poucos dias do início das atividades legislativas deste ano. Semana que vem, Brasília já está cheia, todo mundo aí com esses que já tem pedido para abertura de CPI, CPMI. Quer dizer, com Brasília cheia novamente, a tendência é que esse assunto aumente ainda mais a pressão sobre ele. Também começa no próximo ano, no próximo ano, olha, eu já estou perdida. Na próxima semana, o ano judiciário, vai ter a abertura das atividades também do Supremo Tribunal Federal. É até engraçado a gente falar que teve recesso no judiciário, sendo que a gente só falou de Supremo Tribunal Federal nos últimos dias, em todo esse recesso. Então, essa nota, ela vem neste momento oportuno, quando todo mundo vai estar de volta a Brasília a partir da semana que vem. Então, Márcio, chama atenção também, nessa nota que ele publica, são 11 pontos, e ao longo dessa nota, ele vai colocando em negrito, nos trechos, assim, o recado que ele quer passar. Logo no começo, ele diz o seguinte, olha, que uma nota foi emitida pelo gabinete, então fala na terceira pessoa. O ministro Dias Toffoli foi escolhido por sorteio. E essa palavra por sorteio, a expressão por sorteio está em negrito. Por quê? Porque é um jeito também de se defender da acusação de que ele caiu ali para proteger amigos. Lembrando que ele foi sorteado depois daquela viagem, que teve, que ele usou um jatinho para assistir a final da Libertadores. Então, há esse cuidado dele de ir rebatendo todas essas acusações que foram se acumulando. Como a gente vinha descrevendo aqui, ele empilhou desgaste com todas essas relações. Em outro momento, ele também diz o seguinte, que esse sigilo foi decretado ainda na primeira instância. Então, ele também faz essa defesa, dizendo que quando esse caso foi para o Supremo Tribunal Federal, ele manteve, foram mantidas os sigilos, assim como já estava decretado pelo juízo do primeiro grau, a fim de evitar vazamentos que pudessem prejudicar as investigações. A gente está vendo aí o ponto 2 dessa longa nota que ele divulgou hoje. Além disso, o ministro Dias Toffoli também foi criticado em outros momentos, justamente quando ele determina que as provas que foram de uma operação do Compliance Zero, a segunda fase do Compliance Zero, ficasse lá no Supremo Tribunal Federal. Também, por que ficar no gabinete dele? E aí, o ministro Dias Toffoli volta também, ele acaba citando. No ponto 7, ele diz o seguinte: no curso do processo, todos os pedidos de reconhecimento de nulidades formulados pelas defesas dos investigados, inclusive por violação de prerrogativa de foro, foram rejeitados, assim como indeferido um pedido de composição amigável entre as partes apresentado pela defesa de Daniel Vorcaro. Ou seja, ele também diz isso o seguinte, que não atuou para atender os pedidos das defesas, inclusive a de Daniel Vorcaro. Nessa longa nota, Márcio, ele, como você já citou, ao final fica muito claro também que Dias Toffoli, ele já acena que ele quer sair de cena, deixar esse caso, e aí é um alívio para o Supremo Tribunal Federal. O que a gente viu nos últimos dias é uma imensa pressão sobre toda a corte, inclusive mirando outros ministros. Então, essa saída de cena de Toffoli pode vir a calhar aí para atender às expectativas de alguns ministros, porque vê essa pressão aumentando, não apenas sobre o Dias Toffoli, como também sobre toda a corte. E aí, qual é a questão? Ele sinaliza ali que, ao final da investigação, ele pode enviar novamente este caso para a primeira instância. E esta vem sendo a saída costurada aqui nos bastidores e o que melhor resolveria a questão, tanto para Dias Toffoli como para todo o Supremo Tribunal Federal. O problema, e rapidamente, Jussara, é que talvez seja difícil que esse caso realmente saia das mãos do Supremo, porque outras pessoas poderosas, ou seja, com foro, podem ser reveladas nessa investigação. Ou seja, o caso continuaria no STF.
Exato, e é por isso que o ministro Dias Toffoli diz que vai aguardar esse relatório da Polícia Federal para ver se não identifica nenhuma outra ligação deste caso com alguma autoridade que tenha foro, e aí sim justificaria a permanência desse caso no Supremo Tribunal Federal. E depois da conclusão do relatório da Polícia Federal, também deve encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, que vai se manifestar se esse caso continua aqui na Corte, em Brasília, ou se volta para a primeira instância.